Agora sim. 14 horas e 10 minutos desta sexta-feira, dia 18 de setembro de 2020. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, que são minhas especialidades clínicas, mas também a medicina tibetana, a ayurvédica, a medicina indígena, a medicina da floresta e etc. Falamos ao vivo, a partir de agora, pela TV Guarulhos, canal 3 da NET 508 Vivo HD, e pelo site www.tvguarulhos3.com.br, esse 3 é numeral, e pela minha página do Facebook, assim que o Fernando Poi compartilhar aqui, nós vamos estar pela minha página do Facebook, e aí vocês podem enviar críticas, sugestões, dúvidas para mim ou para o entrevistado. A partir de agora teremos 1 hora de programação, sendo que a primeira meia hora será também apresentada pela TV aberta em São Paulo, nos canais 9 da NET, 186 da Vivo Analógico e canal 8 da Vivo Fibra, às quartas-feiras às 11 horas da manhã. O Salutes também está indo para Com Brasil, e isso significa que é para todo o território nacional via satélite. Canais 28 da Sky e Oi TV, 28 também, canal 3 da Claro e via Embratel, canais 239 da Vivo e GVT, e também pela nossa TV canal 20, todas as segundas-feiras às 13 horas, das 13 às 14. Para quem não me conhece, meu nome é João Carlos Baldan, eu sou formado em acupuntura desde 2000 pela Associação Brasileira de Acupuntura, entidade que eu fui professor e diretor da entidade. Tenho pós-graduação em título de especialista em psicopatologia pelo IPQ, o Instituto de Psiquiatria da USP, portanto o Hospital das Clínicas, pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pela Faculdade Dr. Leão Sampaio, cursos de física quântica e biorressonância aplicada à saúde e também o curso de extensão universitária em física quântica e medicina energética, promovido pelo Instituto Bem e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa aqui na TV Guarulhos. Muito bem, como modular a expressão genética, acordando ou adormecendo os genes? Antigamente, há pouco tempo atrás, os médicos falavam, isso é genético, isso não tem cura, porque está no gene, então isso não tem como modular. E a gente sabe que isso não é verdade, tanto as questões fisiológicas quanto as questões emocionais e orgânicas podem mudar sim. Para falar sobre esse assunto, nessa sexta-feira eu tenho o prazer de receber o Dr. Kleber Lemos. Eu o conheci num consultório de um amigo em comum, fizemos uma amizade muito legal, porque ele é muito inteligente, fala muito bem. Ele é médico formado em 2011, tem pós-graduação em endocrinologia pelo IBMEC-MED, pós-graduação com o Dr. Laí Ribeiro, em adequação nutricional e manutenção da homeostase, especialista em terapia neural, eu também fiz curso de terapia neural, ele também é um especialista, curso de termografia clínica, pós-graduação em medicina quântica junto ao Instituto Bem e mestrado em nutrição. Inclusive ele faz o curso do Instituto Bem, que nós vamos mostrar que o próximo final de semana, dia 28 e 29, tem mais um módulo. Muito boa tarde, Dr. Kleber, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, João Carlos. É uma honra para mim estar aqui com você, jamais imaginei esse convite, né? Estou muito lisonjeado. E é uma gratificação para mim estar aqui. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Para mim, o seu programa, eu falo que é uma honra porque o valor que ele presta, que ele tem para a humanidade, para mim é sem preço. Levar essas informações que eu acompanho, já acompanhei vários programas seus, né? Essas informações são coisas inéditas, coisas assim que, para mim, para a proporção de bem que proporciona às pessoas, não tem preço. Então, para mim é uma grande honra estar aqui com você. É uma honra estar aqui com você. Vocês estão aqui no nosso programa, porque eu estava nesse consultório de um colega comum, e o Dr. Kleber estava lá, ele me apresentou e tal, e o médico em comum estava ocupado com outras coisas, nós pudemos conversar bastante.
E aí me chamou muito a atenção porque os médicos, geralmente mais novos, têm muita resistência para aceitar a física quântica, a mecânica quântica, aplicar isso no seu dia a dia, né, na sua prática clínica. E o que me chamou a atenção é que o Dr. Kleber é médico jovem, médico não é recém-formado, mas é um médico jovem, e já com essa experiência na medicina integrativa. E aí eu perguntei para ele como é que isso aconteceu na vida dele. É uma história bastante interessante, no qual eu peço para você explicar como é que você deu esse salto da medicina clássica para a medicina integrativa diante da tua experiência de vida. Então, Baldan, quando eu iniciei na medicina integrativa, eu dou graças a Deus ao Dr. Lair Ribeiro, né, porque e um dia meu caminho cruzou com o dele, mas nesse então eu estava com um problema, né, a minha mãe estava muito enferma, né, com uma doença neurodegenerativa, e quando você não é médico, você pensa, vou levar no médico, né, ver o que acontece, né. Uhum. E quando você leva no médico, leva em 2, leva em 3 e nada acontece, né? E é o que estava acontecendo. Ninguém poderia ajudar ela. Nem diagnóstico tinha, não? Não, tinha um diagnóstico. Ela enfrentava uma enfermidade neurodegenerativa, né, cerebral, né, que, enfim, que estava incapacitando ela totalmente, né? Perdendo a capacidade de respiração, de interação com o meio externo, perdeu a capacidade de andar, de falar. Sim, mas isso é só um nome, né, doutor? Tem alguma patologia associada? Ataxia cerebelar. Ataxia cerebelar. Ataxia cerebelar. Foi o que cometeu ela, né? Uhum. Então, nesse então eu estava em busca de ajuda para poder fazer alguma coisa, né? Porque assim, acabei que estava trabalhando como médico, havia me esforçado tanto, e quando alguém da minha família precisava de mim, eu pensei, e agora, o que eu vou fazer, né? E com a minha capacidade, não encontrava uma solução. O que eu posso fazer para melhorar a qualidade dela? Ou seja, para dar uma capacidade melhor dela sobreviver, pelo menos, ter uma vida mais digna, né? Com capacidade funcional de se alimentar, de falar, de interagir, de lembrar das pessoas, né? Então, mas até então os colegas diziam, a senhora tem uma enfermidade neurodegenerativa, enfim, a gente vai fazer um acompanhamento e você vai tomar, se tiver coceira, se tiver dor, se tiver isso, você toma isso, aquilo. Então era o que estava sendo feito, né? Eram medicações paliativas que não ajudavam em nada. Só que aquela situação começou a progredir, chegou um ponto que ela tinha dores muito fortes, que ela tinha escoçor por todo o corpo, e cólicas intestinais tremendas, né, de maneira que ela não conseguia dormir. Aí um dia, conversando no telefone com a minha irmã, eu falei, Suzana, eu acho que eu sei como ajudar a minha mãe. E ela não estava em São Paulo? Não, morava em Uberlândia. Uberlândia. Então, conversando, até então eu acompanhava à distância, né? Então, no telefone com a minha irmã, eu disse, Suzana, não tem como eu tratar a minha mãe aí. E nisso eu já havia participado de um curso de homeostasia hormonal com o Dr. Lair Ribeiro. Então foi aí que eu descobri que existia todo um caminho, que existia todo algo que poderia fazer diferente do que estava sendo feito, que poderia fazer muita diferença na vida dela, né? Então, de imediato eu já falei, Suzana, traz a mãe para cá, porque a gente vai começar uma história de tratamento diferente nela. Isso foi quando, Dr. Kleber? Isso foi em 2000 O primeiro curso que eu fiz com o Lair, que foi um curso de fim de semana, foi no final de 2016. Já em 2017 minha mãe estava aqui. Em 2017 já estava cursando uma pós-graduação que ele dá, né, de 2 anos, eu já estava cursando essa pós com ele. E aí o que você começou a descobrir diante desses conhecimentos com o Dr. Lair Ribeiro, com esses cursos todos? O que você começou a aplicar na sua mãe e que tipo de melhora você obteve? Coisas simples. A início, eu entendi a importância da alimentação no ser humano, né? Cada ser humano, quando nós nascemos, nós não nascemos com Quando você vai comprar um carro, você vai lá, o vendedor te diz, olha, esse carro funciona com óleo diesel, tem que fazer essa manutenção, fazer isso, aquilo, outro, né? Mas nós não, quando nascemos não temos esse manual. E o que acontece? Tem alimentos que nós não conseguimos metabolizar. E não só pela nossa capacidade orgânica, pela transformação que existiu com os alimentos, né? Pela transgeneticidade que existe nos alimentos, né? Pela modificação genética que foi feita no alimento, porque a população começou a crescer muito. E um exemplo desse alimento que foi modificado foi o glúten, né? A capacidade de glúten em uma semente de trigo aumentou em 400% em 30 anos. Então, uma coisa que já era difícil para o metabolismo humano tornou-se impossível.
400% em mais... 30 anos para melhorar a semente e ter a capacidade de abastecer os celeiros, né? A população aumentou, então o geneticista foi lá e estudou o que eu posso fazer para melhorar, para aumentar a capacidade de produção, aumentar a capacidade de trigo. Então, só que nessa melhora, nessa mudança genética, né, ela acabou que se tornando incompatível com o nosso sistema de metabolização. Então, a minha mãe era uma vítima da própria alimentação. O que acontece? Meu cunhado é padeiro, né? Então, a base da alimentação de casa era pão, macarrão, torta, bolo. Só glúten. Puro glúten, né? Muito glúten. E aí? Então, o que acontece? Então, a minha mãe vítima da própria alimentação, porque ela se alimentava com alimentos incoerentes à sua capacidade orgânica e funcional de metabolização, aquilo foi piorando o seu quadro, e enfim, chegou um quadro que já ela passava com neuro, ela passava com alergista, alergologista, enfim, modificava, mexia, toma esse antihistamínico, toma esse remedinho, faz isso, faz aquilo, enfim, mas o principal, ninguém parou. O que a dona Vilma come, um exemplo? Qual que é a base da alimentação dela? Ela consegue metabolizar esse alimento ou não? Então faltou isso nela, né? Então coisa simples, o dia que a minha mãe chegou em casa, a minha irmã chegou com uma sacola de remédio, e eu falei, Suzana, que é isso? Não, isso aqui é para dar para alergia, isso aqui é para coceira, isso aqui é para dor, isso aqui é para dormir. Eu falei, não, aqui ela vai ser tratada de maneira diferente, esses remédios não vão entrar em casa, não. E ela ficou doida. Ela não entendia, né? Ela assustou, porque, enfim, era tanto remédio que tinha que dar para ela. Então, ela já tinha que levar ela a cada semana no hospital, porque ela tinha dores intensas que não passava com remédio, via oral. O intestino dela até então não funcionava em casa, só funcionava no hospital a cada 15 dias, fazendo uma lavagem. Então, essa é a realidade dela, né? Ela estava com desnutrição severa, com baixo peso, caquética. A capacidade de integração com as pessoas estavam reduzida, a ponto de você conversar com ela estava falando e ela nem participava da conversa, assim, era uma pessoa ativa e tudo, né? Então, assim, é triste você lidar com essa situação, porque você vê uma pessoa, um ente querido seu indo, perdendo, e você fala, pô, o que eu posso fazer? Nada. E aí você começou a fazer uma alteração, pelo que você está me dizendo, principalmente nutricional, trocando alguns alimentos, é Exatamente. Isso? Só, o primeiro passo foi esse. O primeiro passo foi esse, alimentação. Alimentação, pelos conhecimentos que eu já tinha estudado, alimentos, com o Dr. Lair, enfim, comecei a estudar a fundo alimentos e vi que eu tinha que tinha que retirar alguns alimentos dela, né? Então, a princípio, eu retirei glúten, retirei leites derivados, né? E tudo que tinha... Porque assim, tem pessoas que falam, doutor, mas eu não tomo leite. Mas ele come a bolachinha, ele come o macarrão, ele come o pãozinho. Tudo isso tem leite derivados. Sim, fora manteiga, requeijão... Então assim, como lá em casa tinha cozinheira e tinha tudo, e assim, só entrava o que eu permitia, eu ia mesmo ir lá e fazia as compras. Então ficou fácil de controlar a alimentação dela. Mas resultado, não usei nada mirabolante, nenhum tratamento assim de outro planeta, apenas com a readequação alimentar, com uma semana ela parou de se coçar, as cólicas intestinais que eram terríveis, realmente diminuiu bastante, a ponto de não precisava de levar ela no hospital mais, que toda semana a Suzana tinha que levar ela no hospital, porque a dor era tão intensa que ela não conseguia, né? O remédio via oral não fazia efeito. Então, apenas com a readequação alimentar, a gente tivemos um resultado fantástico no tratamento dela. E coisas simples, coisas assim que não foi necessário investir um dinheiro, ou não foi necessário buscar, sei lá, um recurso de fora. Algo simples, alimentos. Pela pesquisa que eu fiz, eu vi quais alimentos seriam melhores, adequados. É claro que depois eu fiz mais coisas, né? Aí fiz bioessência alimentar, fiz prova alimentícia via sangue, né? Hoje também tem sangue que mostra a compatibilidade alimentar da pessoa. Existe tabelas de mais de 200 alimentos que mostram por uma classificação de verde, amarelo e verde qual a metabolização que você tem para os alimentos ou não. Existe a biorressonância hoje, que é uma prática comum na minha clínica, né, que a gente utiliza para identificar essa metabolização do alimento. Então, assim, são condições de vida que você modifica no ser humano, né, que para mim isso aí hoje faz parte da vida dela, essa metodologia alimentar faz parte da vida dela, não foi algo rotineiro, não foi algo de fim de semana, né? Até hoje ela cumpre essa dieta com esse propósito,
E, enfim, é claro que ela hoje ainda tem todas as limitações de uma enfermidade neurodegenerativa, né? Mas Nós, uma qualidade de vida muito melhor, muito né? melhor, né? Conseguimos peso, a integração de memória dela foi restabelecida, hoje ela interage, ela conversa, ela chama para sair, ela quer sair, quer viver, né? Não tem aquela coisa que ela tinha de se coçar o corpo todo, não tem mais. As cólicas ainda existem, tem dias que ela reclama, mas assim, são controladas, né? Desde que ela veio para cá, não teve um único dia que eu tive que levar ela ao hospital, né? Hoje ela é tratada por mim, né? Enfim, Em casa, em né? Não casa, no teu consultório, em né? casa, na minha clínica, em casa, né? Na verdade, é que assim, faltou uma parte. Tudo que eu faço hoje na medicina integrativa, no início o propósito era para tratar ela, né? Quando eu comecei a buscar o que eu podia fazer, encontrei o Lair, enfim, encontrei várias outras coisas mais, mas o propósito era como eu faço para tratar a minha mãe. Só que assim, é algo tão fantástico que para mim era tão fantástico, porque aquilo não fez parte da minha realidade acadêmica como médico, né? Era algo que a universidade não tinha me capacitado. Enfim, então foi algo que eu fiquei vislumbrado. Eu falei, poxa, mas eu estudei 6 anos e ninguém me falou isso? Existe tudo isso e não são coisas recentes, né? São coisas que vêm da medicina ayurvédica, da medicina chinesa, a biorressonância em si já se data de regularização desde os primórdios de 1900. Não E são, você trabalha com biorressonância, né? hoje sim, hoje faz parte da minha clínica. Aliás, nós vamos daqui a pouco, né, na segunda meia hora do programa, nós vamos fazer, o Dr. Kleber Lemos vai fazer uma demonstração aqui de biorressonância. Ele trouxe os estojos dele. Nós vamos pegar o Lucas aí, que infelizmente está deixando nossa casa aqui, mas nós vamos pegar o Lucas aqui e colocar ele de cobaia para poder fazer uns testes de intoxicação principalmente. Lucas, você que está na mesa aí, não? Quem que é? Vamos colocar o nosso G6? É o Neto? É o Neto ou não é? O Neto é o cara que fica lá em Guarulhos. Vamos lá colocar o nosso G6. Esse é o para marcar consulta comigo, 977192266. 11 977192266. Encaminhe um WhatsApp para este número. Dúvidas, sugestões ou quer marcar consultas comigo. Esse é o telefone da Nova Ciência, da Gracinha da Lauren, do Instituto Bem. 956875835, 956875835 ou o 3904-9832, 3904-9832. O próximo módulo é o módulo 2, doenças autoimunes e terapias integrativas, que acontecem dia 28 e 29 de setembro. É EAD. Entre os professores estão o Alexandre Távola, doutora Juliana Lima, Elisete Pinheiro, doutora Fernanda Bem, doutora Nancy Figueiroa e doutor Davi Rodrigues. Todos eles, absolutamente todos, já estiveram presentes aqui no nosso programa. Então, repetindo, 95687-5835 com a Gracinha da Lauren. Próximo GC, a loja virtual, loja.jcbaldan.com.br, tem todos os equipamentos da Nova Ciência e todas as máquinas que nós utilizamos no nosso consultório, na nossa prática clínica diária. Todas as máquinas que utilizamos estão lá disponíveis, com bastante informações. Tem a máquina de ozônio para ozônio de alimentos e de água, tem óleos ozonizados, tem as máquinas da Nova Ciência e tem os fitoterápicos que eu frequencio também, né? Tem fitoterápicos, são 13 receitas indígenas fitoterápicas com chás e com ervas, na verdade, e que eu frequencio, estão lá disponíveis por uma série de patologias. Próximo, Neto. O site, que eu estou para ver, pode pular, porque precisa mudar esse site. As mídias sociais, eu peço para seguir o Instagram, que nós estamos colocando várias coisas legais lá, filmes, dicas alimentares, dicas de associação de alimentos, você consegue com determinado alimento ou não, @jcbaldan.acupuntura no Instagram. Estes salutos e todos os demais, 12 anos na UTV e 2 anos aqui na TV Guarulhos, estão em 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e o Além de Agulhas. Acabou, né, Neto? Acabou. Eu vou pedir para colocar, por gentileza, o GC do Dr. Kleber,
porque inclusive ele está lançando um curso. Pode colocar o... Já é a 7ª turma. Peraí, coloca o teu número lá, é 9... 8908 1515. 1515. Pode colocar o cartaz do curso do Dr. Kleber? É nona turma? É 7ª turma já. 7ª turma. Pode colocar o cartaz, por gentileza, Neton? Isso. PRP e ozônio peridural, dia 17 e 18 de outubro de 2010, sábado e domingo, das 9 às 18. Eu e o Dr. João Cono. É você, o Dr. Dr. Kleber e João o Dr. Cono. João Cono, que é maravilhoso. Isso. Eu fiz esse curso. PRP, coleta de material, preparo de material, regeneração, frequenciar o material com potentizer, técnicas de ozônio, terapia neural, célula-tronco e etc. 7ª turma, vagas limitadas. Curso para médicos, técnicas de PRP e ozônio peridural, associado a todos os tratamentos. Pode voltar aqui, Neto, obrigado. Eu fiz esse curso, realmente é um curso maravilhoso, são 2 dias de muito aprendizado. A clínica do Dr. Kleber eu conheço particularmente, já fui lá várias vezes. É muito bem montada, é muito bem cuidada, tem várias salas. As meninas que trabalham com ele são super educadas, enfermeiras absolutamente profissionais. Eu aprendi muito nesse curso, inclusive não sei nem se eu consigo, talvez consiga ir também novamente. É um prazer. O Arthurzinho foi lá, a gente até publicou um filme lá o dia que eu estava no curso. Parece que esse final de semana ele vai estar de plantão só para variar, né? Só para variar, ele pediu para agradecer o convite e pediu para que talvez no próximo ano ele faça o curso, porque ele está com receio de prometer que vai ou não vai. Você falou 10 minutos, Lucas, é isso? 10h40, 14h45 termina a primeira meia hora? Falta 5. 14h32. É isso aí. Então, Dr. Kleber, então você começou a trabalhar com a sua mãe, que tinha essa doença degenerativa, e aí mudou toda a tua visão e foi uma grave. Isso, aí a partir da mudança alimentar, a gente, ou seja, a gente começa a mexer no terreno biológico do estado nutricional, né? Ela tinha um estado nutricional muito deficitário, né? O que eu posso fazer para melhorar esse estado nutricional? Aí a baixa energia, ou seja, a capacidade energética dela estava muito baixa, né? Adrenal, tudo sem energia. Então a gente começa a mexer nas glândulas, mexer no estado nutricional, a parte da limpeza. O que eu posso fazer para melhorar esse terreno? Eu vou limpar com o quê? O que eu devo tirar, né? Geralmente sempre tem metais tóxicos presentes. A gente começou a ver a parte de carga viral, carga parasitária, e aí se deu toda a história de tratamento dela, que é uma história contínua, né? Que ela, enfim, até hoje ela está comigo presencialmente na minha clínica, eu levo ela para a clínica, ela faz todos os tratamentos que a gente disponibiliza lá. Então, assim, a grande questão das coisas é que eu falo, às vezes tem problemas que vêm na nossa vida, mas serve para nos edificar, para nos fazer de nós um crescimento, né? Então foi um problema que estava fazendo parte da minha vida, mas que através desse problema acho que acelerou um conhecimento, acelerou uma vontade, acelerou uma harmonia de interagir com essa medicina linda que é capaz de fazer a diferença nas nossas vidas, né? Porque quando você vê a diferença assim na sua frente, é uma coisa. Quando você lê no livro, quando você ouve alguém falar, é totalmente diferente. Quando você percebe essa realidade nua e crua assim na sua frente, e você enxergando aquelas mudanças, a sua crença, a sua capacidade de interação muda. Eu falo para meus pacientes que eu sou como instrutor, né? As pessoas me buscam, eu falo, eu vou te mostrar um caminho, vou te mostrar o melhor caminho que você pode seguir para encurtar a sua dificuldade, a sua dor e melhorar a sua vida. E quem sabe, se você for merecedor, até mesmo chegar à cura. Não depende de mim, depende de você. Eu não vou lá atravessar o rio com você, eu posso te ensinar como você vai atravessar, qual o medo que você vai enfrentar para atravessar o rio, mas eu não vou estar aí nadando com você. Então, quando você tem essa interação, igual eu tenho com a medicina integrativa, tudo que eu falo, tudo que eu prego, tudo que eu ensino, são coisas que eu vivo hoje. Quando eu falo, vamos tirar o glúten, porque o glúten não faz bem, eu acho que seria muita hipocrisia da minha parte se eu estivesse comendo glúten. Eu acho que eu não teria nem capacidade de convencer nem falar, a pessoa, né? Nem falar, né? Seria muita hipocrisia.
São 14 horas e 35 minutos, eu quero me despedir aqui do pessoal da TV aberta, né, que passa 14 horas, nas quartas-feiras, né, nossa primeira meia hora, convidando o pessoal da TV aberta a nos assistir na TV Guarulhos, todas as sextas-feiras, a partir das 14 horas, ao vivo, pelo site João Carlos Baldan ou pelo site www.tvguarulhos3.com.br, já que na TV aberta vocês não têm acesso ao sinal da TV Guarulhos, que é o canal 3 da NET e canal 508 HD da Vivo. Agradeço a atenção do pessoal da TV aberta, convidando então vocês para nos acompanhar todas as sextas-feiras a partir das 14 horas. Muito bem, dando continuidade ao nosso programa desta sexta-feira, 18 de setembro, eu tenho o prazer de receber o Dr. Kleber Lemos, que é um médico jovem, muito estudante, muito estudioso, muito claro nas suas proposições. É um médico que faz testes, faz pesquisas e evolui, etc., inclusive com biorressonância, que nós vamos mostrar daqui a pouco. E para falar dessa história da genética, do envelopamento da genética e da contenção dos genes. Como é que isso funciona, Dr. Kleber? É possível você estimular que os genes se abram ou que se mantenham fechados? Sim, é possível, sim. A história modificou um pouco com a decodificação genética dos nossos genes, que iniciou em 1990. Se previa que essa decodificação gastaria em torno de 25 anos e foi gastado a metade desse período. Então, teve uma revolução muito grande assim que terminou, em 2003, que foi decodificado o código genético do ser humano. Teve uma grande surpresa, que identificamos que a nossa carga genética é composta por nosso código genético, nosso DNA é composto por 23 mil genes, né? E se formos analisar, se você for analisar o arroz que você comeu hoje, ele tem 53 mil genes. Então, arroz tem mais genes do que a gente. Então, aí os cientistas ficaram, mas, né, existe, até então, a genética, quando você falava, eu tenho um problema genético, ou seja, para isso já não tem como, não tem mais o que fazer, enfim, você vai suceder. Se falava muito isso, né? Isso. Problema genético não tem cura, problema genético não se mexe. Não se mexe. Mas hoje a gente sabemos que não é bem assim. Existem maneiras de silenciar os genes e até mesmo existe mecanismo no nosso próprio corpo que silenciam os genes. Então a grande questão é quando devo acordar e quando devo dormir, ou a homeostase desse equilíbrio. Como é que se fala? Como é que se sabe quando tem que adormecer ou acordar? É o seguinte, quando o nosso sistema está adoecido ou passando por algum processo de enfermidade, a capacidade inata das células, a célula é um ser muito antigo, né, datado de 3,8 bilhões de idade, e nesse período ela veio evoluindo função respiratória, veio evoluindo capacidade de sobrevivência, e assim, nossas células elas só querem sobreviver, essa é a realidade. Quando nosso sistema está doente por, enfim, N coisas afetam o nosso sistema, né? As nossas próprias emoções, o nosso próprio estresse, a nossa própria alimentação inadequada, o meio onde vivemos, né? Nós vivemos em um meio hoje com interação eletromagnética severa, né? De ondas e antenas que nós recebemos essas interações negativas para o nosso corpo. Então, quando o nosso corpo se torna doente ou aparece alguma enfermidade em nosso corpo, então nossas células só querem sobreviver. Então, nesse mecanismo de tentativa de sobrevivência, às vezes tem genes que se adormecem. Então, é comum às vezes você passar, eu fiz tal tratamento, usei isso, usei aquilo, usei inúmeras coisas e nada resolveu. Por quê? Aquela pessoa, ela tem genes adormecidos. Enquanto a gente não tentar acordar aqueles genes, o resultado com a interação daqueles tratamentos que a gente vem promovendo não tem um resultado efetivo. Como é que se acorda, genes? Então, hoje a terapia de excelência é a procaína, né? Procaína 2%. A terapia de excelência, mas e tem outras coisas também. Subepitelial ou intramuscular? Pode ser feito intramuscular, pode ser feito endovenoso. Ela acorda genes? Acorda, tem grande capacidade. Hoje é um tratamento de excelência para acordar genes. Pode ser intramuscular? Pode ser intramuscular, pode ser feito também endovenoso, no soro. Outra coisa, tem a genisteína, tem o resveratrol, tem a curcumina,
tem a própria vitamina D3. São todos acordadores de gênese. São todos acordadores de gênese. E a grande questão é que eles melhoram a homeostasia, né, a homeostasia genética. Agora já existe também esses genes, quando eles se acetilam de uma maneira muito inadequada, às vezes quando nós temos deficiência de algumas vitaminas, principalmente essas vitaminas B6, B9, B12, tem pessoas que às vezes têm incapacidade de transformar o ácido fólico em ácido folínico, em metilfolato, que hoje calcula que é mais ou menos 30 a 40% da humanidade tem essa deficiência. Então, essa própria deficiência pode fazer com que exista um processo de acordar genes doentes. Eu falo que todas as pessoas têm seu elo fraco, todo ser humano tem seu elo fraco. Tem alguns que há esse elo fraco no cérebro, outros esse elo fraco é na bexiga, outros é no intestino, outros é no pulmão. Então, assim, esses genes que aparentemente possa ter algum defeito, essa capacidade de defesa do nosso próprio corpo, essa capacidade de defesa pode ser abalada por algumas deficiências nutricionais, pelo meio de vida que nós levamos, por todas as coisas tóxicas que adquirimos no interior da nossa vida. Então essa capacidade de defesa ou resiliência vai sendo abalada. E esse abalo gera um ambiente propício para acordar genes que deveria ficar adormecido, mas esses genes podem se acordar e de repente uma pessoa que, às vezes, porque teve uma briga teve uma perca de um ente querido, uma briga, um desfecho matrimonial aos 50 anos, às vezes ela teria que manifestar, ou às vezes seria comum ela manifestar uma doença tipo Parkinson, Alzheimer aos 60 ou um pouquinho mais, e esse pode ser antecipado, porque naquele momento, aquela briga ou aquela situação difícil pode ter servido como um gatilho para antecipar e acordar aquele gene. O sistema dela já estava fragilizado, o grau de defesa do corpo dela não estava intacto, existia um gene com a fragilidade ali, que tinha o poder de capacidade de promover uma doença, seja Parkinson, seja Alzheimer, seja uma doença degenerativa, e aquele gene foi acordado. E tem como, assim, a partir desse aceleramento ou antecipação desse gene da doença, o gene da doente, se manifestar, tem como calar isso depois ele expresso? Claro que sim, né? É que eu falo, não existe um remédio específico, vou dar um remédio tal para calar o gene dele, não. Sim. Uma das coisas que tem que ser bem interpretada é a capacidade de transformação de ácido fólico, isso aí tem que... Isso tem a ver com metabolização hepática, né? Também. Essa capacidade de transformação do ácido fólico, nós temos uma enzima própria para fazer isso. Só que essa enzima às vezes não funciona bem, ou às vezes a maioria das pessoas, até 30 a 40% das pessoas tem dificuldade de fazer essa transformação. Quando existe essa dificuldade, essa barreira nossa começa a se ficar fragilizada, essa barreira de interação. Qual que é essa enzima aqui tão importante? Tetrahidrofolato. Tetrahidrofolato metilase, algo assim. Isso pode ser reposto? THF. Não tem como ser reposto, né? Exemplo, quando eu quero repor, tendo em vista esse exemplo, quando eu vou fazer uma reposição, eu não vou passar ácido fólico. Eu poderia passar, vou passar ácido fólico 5 mg por baldão, na tentativa de repor isso que poderia estar em falta. Mas tendo em vista esse conhecimento, que o seu corpo possa não transformar o ácido fólico em metilfolato, é melhor eu passar o ácido folínico, que ele já está na forma metabolizada. Então a gente não vai ter esse problema, entendeu? Então é só essa questão tendo essa interpretação, a questão é de saber não passar o ácido fólico, porque a gente pode correr risco de intoxicar a pessoa, ela não conseguir metabolizar aquilo que estamos passando e ao invés de ajudar pode até mesmo atrapalhar. Quando começou, Dr. Kleber, a experiência com a biorressonância na sua vida profissional, na sua vida médica? Então, no decorrer da medicina integrativa, nessa evolução da medicina integrativa, de todos os cursos, né, eu participei de um curso de biorressonância, né, com a equipe do Dr. Lai Ribeiro, e aí, assim, a biorressonância na nossa vida médica é até engraçado, porque assim, foge um pouco da realidade, né,
no decorrer do nosso mundo acadêmico da medicina, nós presenciamos e estudamos coisas muito distintas, né? Nós, enfim, vemos sangue, vemos sistemas, vemos órgãos, né? É algo muito diferente da nossa realidade. Quando diz para a gente que nós não somos apenas matéria, nós não somos apenas sangue, não somos apenas o corpo, temos algo inanimado, temos energia, temos elétron, temos próton, é um mundo desconhecido, né? Que até então não estava ao nosso alcance, por uma questão enfim, desse conhecimento não ter chegado ainda, mas como descobrimos que o nosso corpo não consiste apenas em sangue, em matéria, é impressionante. Daí se torna mais claro coisas às vezes que antes nós não entendíamos, começa a ficar bem mais claro, bem mais fácil de entender. E você acredita absolutamente na biorressonância, imagino, né? Claro, claro. Assim como porque tem uma resistência muito grande hoje, né? Você sabe disso, né? Como médico. Falar em biorressonância para alguns médicos é a mesma coisa que falar do capeta para o padre, né? Exatamente. Assim, tem pessoas que... Tem colegas médicos, eu acompanho vários colegas médicos que vai na clínica, né? E, enfim, às vezes eu falo, não são todas as pessoas que eu oriento, que eu proponho esse estudo por biorressonância, porque até para isso você tem que sentir que a pessoa está preparada. Não são todas as pessoas que estão preparadas ou que têm essa capacidade de entendimento, ou essa capacidade de crer ou de entender. As pessoas são muito racionalistas, né? Tem pessoas que já aconteceu de um colega falar assim, o que eu digo, para fazer a biorressonância eu acabo explicando para as pessoas, nós temos um campo de bioenergia. Todas as células do seu corpo vibram, e essa vibração promove um campo de bioenergia. O meu campo está comigo, ele é imaginário, você não vê, o seu está com você, é imaginário, só que tem a possibilidade de eu medir esse campo e ver a interação desse campo com o meio externo através de comparativos de informações. É colocado a informação em sua mão e é feito um estudo para entender a capacidade de ressonância ou não daquela informação com o seu corpo. Quem que vai ser a nossa vítima aqui? Eu estou achando que o melhor seria o Lucas ficar monitorar aqui a câmera e pegar talvez o Neto. O Neto deve estar com essa barrigona dele aí, deve estar bem intoxicado. A gente pode chamar a ambulância daqui em seguida, né? Quem que pode ser aqui a vítima e aí o Lucas pode fazer a câmera? Tá todo mundo dormindo aí, ó. Caoni, vai acordar o povo lá, por favor, toca o despertador lá. Então, o interessante da biorressonância é que ela nos dá a capacidade de personalizar várias coisas e que às vezes fica difícil da gente personalizar ou da gente interagir, né? É claro que eu não utilizo só a biorressonância, eu utilizo como um meio integrativo de integrar e de melhorar a capacidade até mesmo de biopersonalização e de resolver algumas anuências que às vezes a gente fica com dificuldade para resolver. Então, essa interação, hoje eu falo que é o carro-chefe da minha clínica, porque eu acho que sem ela muitas coisas ficariam indescobertas. Eu acho que talvez são coisas que não conseguiria ter uma precisão de tratamento para o paciente. E quais os seus principais resultados que você obteve em relação à aplicação da biorressonância? Que você fala assim, olha, se não fosse a biorressonância eu não chegaria nesse diagnóstico. É a precisão mesmo, né? Porque, exemplo, quando eu faço esse trabalho com a biorressonância, primeira coisa, eu começo medindo a biopersonalização dos alimentos. A gente pode pegar a Caoni mesmo para fazer o teste aqui. Você se importa, Caoni? Aí a gente vê a biocompatibilidade alimentar entre o corpo e as informações que são disponibilizadas em sua mão. É um exame de radiestesia, né? Tem muitas pessoas que usam pêndulo, outros usam o Bidort, né? E eu pragmei esse exame com a Aurameter, né? Que é o instrumento que a gente utiliza para fazer o estudo de biorressonância. Aliás, o Dr. Nelson Modesto esteve aqui a semana passada, nós fizemos um programa sobre síndrome do pensamento acelerado, muito interessante, porque ele coloca o dedo no trapézio, no temporal, e vai fazendo os testes com o Bidort. Eu vou pedir para a Caoni é a nossa assistente lá na clínica, acho que melhor aqui, onde que ela... Pode... Opa, cuidado com o microfone. Pode trazer essa cadeira para cá. Por favor, Lucas. Isso. Pode colocar aqui. Você fica aqui. Você consegue fechar lá, Lucas? Mostra ali primeiro os estojos, afasta um pouquinho para trás,
Isso. Então, Mostra o estojo primeiro. Aqui são informações, né, são os Levanta vidrinhos. o estojo para mim um pouquinho. Isso. Aqui são vidros compostos por informações, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente vai analisar, a gente vai fazer um comparativo entre a informação e o campo de bioenergia da pessoa. Então, a partir daí, a gente vê se aquela pessoa tem ressonância ou a resposta contrária, que é a desressonância com a informação que eu vou estar colocando na sua mão. Pode sentar, Calmir. Tá bom essa distância? Não, mais para cá, né? Pode ser sim? Tudo bem assim? Se for, porque aí facilita para mim. Consegue pegar bem? Aí precisa pegar bem o detalhe da mão dela e o aura meter, tá? Faltou o aura meter. Faltou? Faltou o aura meter. Ixi, na hora que eu peguei as coisas, então não vai dar para mostrar. Eu coloquei o aura meter lá e acabei não... Não dá para fazer com midorte? Não. Mas eu faço um exemplo só para as pessoas entenderem, né? Eu não tenho o aura meter aqui, enfim, mas... um exemplo. Se tivesse falado, eu teria trazido. Um exemplo prático, né? Então, eu utilizo o instrumento que chama-se aura meter. Tem pessoas que utilizam pêndulo, outras pessoas... assim. Aqui é uma informação, né? É um vidrinho que tem uma informação. A água tem o princípio Hadot, que é o princípio de absorção de informação. Hoje sabemos que a água ela absorve informações sonoras, informações escritas. Então, assim como a água tem o princípio de absorção, nós também temos esse princípio, porque nós temos água no nosso sistema, né? Nós temos 80%, 75%, 80%. Exatamente. Por isso é importante hoje termos essa consciência que nós somos influenciados pelo meio externo. Nós somos influenciados por uma música que escutamos, por uma imagem que estamos presenciando. O Masaru Emoto, que foi um dos grandes estudiosos da água, né, que teve um estudo muito fascinante com relação à água, ele pegava a água, estimulava a água com uma ópera ou com um som de rock, enfim. E para cada estímulo ele observava, tirava fotos e vinha que tinha uma expressão diferenciada. Um desenho, né? Geométrico. Desenho diferente. Né? Então, sabemos que esse é o princípio do Hadot, que a água ela tem essa capacidade de absorção. E que interagem ou seja, com o vidrinho aqui, que tem uma água aqui, que tem a informação do princípio ativo que eu vou testar. E sabendo disso, nós temos que ter esse cuidado, porque nosso corpo é composto por água e estamos à mercê de todas as interações. Então, não dá para fazer o Bidort só para demonstrar a questão da força e da perda da força? Não dá sim, mas é que eu queria mostrar pelo aurímetro. Né? Com o aurímetro é o seguinte, a gente coloca que ela está na posição contrária. Né? Mas pode ser sim. Com o aurímetro eu faço assim, eu coloco a informação na mão da pessoa, né? Ela segura a informação. Um exemplo, se eu tivesse o aurímetro, eu entraria aqui no campo dela e faria a aferição, né? A aferição para a gente saber se ela tem ressonância ou não com essa informação que está na sua mão. Eu coloquei a informação de um órgão sexual masculino no testículo. Então, quando eu entro a nível de campo de bioenergia com o aurímetro, eu vejo se ela tem ressonância ou não. Vai dar que não tem ressonância, porque é um órgão incompatível com o sistema dela. Então, nesse caso aqui, o aurímetro, o campo de energia, ele joga o aurímetro para fora, ela é expulso do campo dela, porque eu coloquei uma informação incompatível com o sistema dela. Se eu venho e faço um teste, eu coloco uma informação compatível, ovário, um órgão sexual feminino, e entro a nível de campo, provavelmente esse vai ter uma atração, porque existe uma ressonância de informação. Então, a partir daí, a gente vai fazendo todo o estudo, né? A gente começa fazendo estudo via alimentar, a gente analisa carga viral, a gente analisa carga parasitária, a gente analisa também metais pesados, e tem possibilidade de analisar a bioenergia dos órgãos também, coração, pulmão, rim, tireoide, adrenal, tudo isso pode ser analisado via biorressonância. Aí eu peguei um órgão que está bioenergeticamente baixo, com a bioenergia baixa, ele não está bem aquele órgão, o que eu posso fazer para melhorar a saúde desse órgão? Pode ser testado tratamentos também, posso entrar com homeopatia, com fitoterapia, oligoelementos, o que possa ser melhor. Você pode testar, inclusive as linhas de tratamento. As linhas de tratamento. Então, isso chama-se personalização, onde a pessoa vai sair com um tratamento alimentar personalizado, e, enfim, e a interação com esse tratamento se torna muito mais propício para aquela pessoa. Né? Eu achei muito interessante esse método de você usar, porque eu aprendi com o Dr. Cunil uma maneira diferente. A gente coloca o mostrador no aurímetro, segura com o aurímetro e vai junto ao paciente para ver se dá ressonância ou não. Esse teu é um pouco diferente, a abordagem é diferente,
porque aí no fim acaba ficando a informação com o paciente, não com você, né? Eu prefiro sistematizar assim, porque até o próprio paciente se interage melhor e ele consegue compreender melhor o que está acontecendo, né? Mas poderia ser feito também com um testador na minha mão, sem colocar na presença do paciente, não necessariamente teria que ter colocado na mão dele. E assim, esse teste é claro que a gente poderia fazer por Bidort também, que é o resultado é o mesmo, por Bidort, por pêndulo. O Bidort é demais, né? Quando você faz com o Bidort, com as pessoas que não conhecem, elas ficam olhando, assim, parece que você é um ET, alguma coisa assim. Exatamente. Né? Essa capacidade de não interpretação ou de não compreensão, então às vezes eu prefiro padronizar a questão de utilizar o Urameter, de colocar informação na mão da pessoa, porque acaba sendo mais fácil dela própria entender e a gente ter mesmo uma capacidade melhor de integração e de falar sobre esse procedimento. Antes do exame de radiestesia, né? De radiestesia. Antes do término do nosso programa, eu vou pedir para o Neto, que está na mesa ali, colocar os nossos GCs, que faltam 3 minutinhos, 4 minutos. Repetir os GCs. Esse aqui é para falar o contato comigo, para marcar consulta, 977192266, com o código da cidade 11. Mandar o WhatsApp, 977192266. Os cursos da Nova Ciência, 95687-5835, Nova Ciência Instituto Bem, 95687-5835 ou 3904-9832. O módulo 2 será no dia 28 e 29 de setembro, o EAD, Doenças Autoimunes e Terapias Integrativas, com Alexandre Távola, doutora Luciana Juliana Lima, Elizabeth Pinheiro, doutora Fernanda Bem, doutora Nancy Figueiredo e doutor Davi Rodrigues, todos, como eu disse, já estiveram na nossa cadeira de entrevistados. Falar com a Gracinha da Lauren, 956875835. Loja virtual, loja jcbaldan.com.br, lá tem os equipamentos da Nova Ciência, os óleos ozonizados, a máquina de ozonizador de água e alimentos, alguns fitoterápicos que eu frequencio com o Potentizer, que inclusive vai ter no curso com o Dr. Kleber, e muitas coisas legais lá na loja. Dá uma visitada lá, veja, qualquer coisa escreva para nós. O site as mídias sociais, Instagram, @jcbaldan.acupuntura. Salutes e todos os demais estão em 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. João Carlos Baldan e Além de Agulhas, 2 canais do YouTube. E o site, jcbaldan.com.br, está sendo em eterna reforma. Uma hora sai. Eu vou pedir para colocar o cartaz, então, do curso do Dr. Kleber. O que os médicos vão aprender nesse curso, doutor? Pode ir falando enquanto aparece o cartaz. Então, a questão de trabalho com células-tronco se deu também por questão de ajudar a minha mãe, né? Nessa trajetória eu estava buscando o que eu poderia fazer para melhorar a regeneração da enfermidade, né? Então comecei a estudar sobre células-tronco, né? E nesse caminho eu cruzei com o Dr. João Kono. Que é maravilhoso. Que é maravilhoso, né? Hoje é o curso administrado por mim, Dr. João Kono, né? 7ª turma. 7ª turma, né? Então, a princípio eu fiz ele iniciou esse curso, a princípio eu interagi com as células-tronco através dele, né, realizando esse curso junto com ele, e a partir daí eu achei maravilhoso, as informações e o que poderia proporcionar para a melhoria de regeneração, principalmente de doenças, então tudo se iniciou aí. Eu agradeço, desculpa cortá-lo, a gente já estourou nosso horário aqui, o Lucas já entrou aqui, já... Então, eu te agradeço muito a atenção. Deus abençoe, Baldão. Eu que te agradeço. Eu que agradeço. O Dr. Kleber engrandeceu a nossa grade de programação aqui. E vou te convidar para mais para frente a gente fazer um programa só sobre célula-tronco. Vamos sim. Vamos? Vamos sim. Muito obrigado então pela audiência, para todos. Gostei, divulgam, não gostei, não faça nada. Tchau, bom final de semana e até a próxima sexta.